Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Andrea Sarabi, seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre como fazer o fundo do seu desenho com lápis de cor aquarelável, tá? Essa é uma série de vídeos que eu tô fazendo com essa temática. Se você tiver alguma dúvida relacionada a como trabalhar com lápis, deixa aqui nos comentários ou me marca lá no Instagram, para eu poder estar trazendo mais conteúdos que realmente possam ajudar vocês a trabalhar melhor com lápis. Aqui eu vou usar um papel de 180 gramas. Eu sempre procuro usar esses papéis com gramatura mais baixa, ele até dá uma ondulada, inclusive eu fiz esse desenho agora há pouco, para vocês entenderem um pouco qual é a dificuldade de trabalhar com papel assim, tá? E vou trabalhar com 2 tons de lápis. Eu usei aqui o vermelho da Maped para pintar. Aqui eu vou usar o da Staedtler, tá? Mas como eu falei, a questão do lápis, quando você for fazer esse fundo, é que o lápis tem uma mina bem macia. Na verdade, para trabalhar com lápis aquarelável, o ideal é que seja uma mina bem macia. O fundo do desenho, ele pode ser feito tanto antes quanto depois, tá? Dependendo do desenho que você tiver. Por exemplo, aqui eu trabalhei o fundo, como é uma área muito grande, eu tenho aqui um A4, eu tenho uma área muito grande para poder preencher. Só que esse desenho em si, ele trouxe para mim algumas facilidades. Então, quando você tem um desenho muito grande, que tem muitas partes, você vai sempre trabalhar uma parte por vez, ao invés de pintar todo o fundo e vir aquarelando. Eu acho mais fácil assim, porque você consegue aí trabalhar melhor cada área, tá? Então, vamos lá. Eu vou começar aqui, vou começar pelo azul. Você não precisa encostar o seu lápis no desenho, tá? Vem aqui, movimento circular, como eu já havia dito. Aqui também, ó. Daí eu venho com o verde. Eu adiantei um pouco a pintura desse desenho aqui para não ficar muito comprido. Do vídeo não ficar muito comprido. Só para vocês entenderem mais ou menos o que eu tô falando. Então, não precisa encostar no desenho. E outra coisa, certifique-se de que esse desenho aqui está totalmente seco, né? Que não tem nenhuma parte onde você não ativou aquela tinta, porque se tiver, você vai ativar no momento que você estiver fazendo o fundo. E aí você pode estragar o seu desenho. Então, vamos lá. Como eu disse antes, a gente começa de onde nós vamos trazer esse pigmento, até onde a gente quer trazer, a gente delimita essa área, molhando o papel. E aí, eu começo a trabalhar pelas bordas essa pintura, para vocês percebam que o pigmento ele vai sair do papel e vai também entrar nos pontos onde eu quero, onde eu trouxe ali aquela delimitação de água. Movimento circular, eu vou chegando bem próximo do meu desenho aqui. Posso encostar, porque o desenho tá seco. Vocês vão ver que o papel, por não ser um papel adequado, ele solta alguns farelinhos, né? O que a gente chama do papel esfarelar. Daí você traz mais esse pigmento pra cá, pra onde a gente tá trabalhando. Então, no caso desse tipo de papel, quanto menos você gastar, melhor, né? Quanto menos você fazer
Então, tudo tem que ser um pouco mais rápido. Ele vai marcar essas áreas onde a gente vê que ficou um pouco marcado, a gente dá uma atenuada, passando mais uma camadinha do lápis. A gente vai fazer o outro lado de cá. Vou secar essa parte aqui pra gente trabalhar com desenho seco. Então, fez uma parte, a gente espera secar pra poder vir dando continuidade. Vamos trabalhar mais um pouquinho. Vamos pegar aqui a emenda, né? Eu vou começar aqui com azul. Não sei se eu tô tirando o desenho da câmera. Então, vamos lá. O que eu vou fazer diferente? Deixa eu pôr pra cá. Vamos botar o verde aqui. Vou trazer um pouquinho pra cá. De novo. Essa área que a gente já pintou, a gente também faz uma camada com água. Em todo o desenho, todo esse contorno aqui, tá? Porque a gente precisa molhar essa borda e trabalhar com ela para esse desenho não marcar. Aqui a gente vem dar uma trazidinha pra cá. Se a gente borrar o desenho um pouquinho aqui, nesse caso, tem a possibilidade de fazer a correção depois. Eu não finalizei o desenho aqui. Isso aqui é uma coisa que vocês também podem fazer, dar essa primeira camada no desenho e depois fazer a finalização. Vai facilitar. Aqui a gente tira, ó, a gente molha essa parte aqui também. Faz um contorno aqui no... Essa área acabou ficando um pouco mais escura. Mas é isso. Percebe que chega um momento que o seu lápis, ele não sai mais o pigmento daqui. Então, conforme esse papel vai secando, essa mina vai ser, você dilui e ela vai secando, ela vai grudando no papel. O pigmento vai grudando no papel. E aí, não adianta a gente ficar fazendo muito isso, tá? Que ele não tá saindo, ó. Ele até chega nos pontos onde eu quero. Ele até chega nos pontos onde eu quero, mas esfarela um pouco o papel. Eu vou secar essa parte aqui. Ou melhor, vou esperar secar, vou fazer a parte de baixo aqui, ó. Enquanto seca aquele outro lado. Os cachorros começaram a latir. Vou adiantar um pouco aqui pra... Vou virar aqui a folha. Se você estiver em casa e fazendo, não tem problema virar, porque você precisa fazer esse processo aqui, ó. Então, vamos lá. A gente não pode demorar muito para poder ativar a tinta que a gente já umedeceu a ponta, porque acaba manchando mais rápido. Esse aqui vai ficar um pouquinho mais uniforme porque a área é menor
Tá vendo? Então, vocês percebam a diferença. A gente trabalha uma área menor, a gente consegue controlar melhor o lápis nessa área. Então, você tem sempre que pensar no espaço que você tem para trabalhar. Então, quanto menor, melhor. Se você fizer aos pouquinhos, cada partezinha, dividir esse desenho em pequenas áreas, fica mais fácil de você trabalhar e ter um resultado melhor. Aqui eu vou colocar o verde. Aqui eu vou trazer mais profundo, porque ali tem uma falhinha no desenho que eu quero cobrir. Eu vou secar essa parte aqui do desenho, tá? E já faço a pigmentação. Então, vamos lá. Umedecer esse lado e vamos retirando o pigmento. Você puxa o pigmento para a área que você quer. Traz mais para cá, mais para cá. Sempre onde você perceber que o pincel parou e marcou, você dá uma tirada de excesso de água e vem limpando. Agora aqui eu vou dar uma segunda camada aqui. Sempre passar quando o papel estiver bem seco. Porque senão mancha também. Nessa segunda eu já aproximo mais o lápis da borda. Vou fazer a guarda desse lado de cá. De novo, vamos que vamos. Aqui eu já não preciso fazer tanta força, tanto esfregãozinho. A gente só traz um pouco esse pigmento pra cá. Daí aqui também, a gente já trabalhou essa área. E a gente já pega o embalo aqui, ó. Aqui já secou também. Aqui onde eu quero mais sombra, eu coloco mais pigmento. Como eu já fiz a primeira camada aqui, ó, eu não quero tirar mais pigmento do papel, né? Então, eu posso trabalhar mais com essas batidinhas aqui, ó. Sem tirar tanto esse pigmento do lugar. Aqui eu faço a limpeza da área, para não marcar tanto essa parte que já foi pintada.
Vou secar essa área aqui e já volto. Bom, agora eu vou fazer esse lado de cá, para poder finalizar essa parte aqui. Isso é bom que o papel ele começa a fazer essas ondulações. Essas ondulações é que acabam atrapalhando um pouco. Então, quando você estiver trabalhando e não tiver com papel, um papel mais grosso, adequado para esse tipo de tinta, para esse tipo de técnica, você tem que levar em consideração, porque isso vai dificultar um pouco o processo. Como eu falei, eu prefiro mostrar na prática essas dificuldades, para mostrar que é possível fazer sim, mas também mostrar as dificuldades que você pode enfrentar pelo caminho, tá? Aqui eu não tinha molhado, então eu vou vir com um pincel assim. Esse ponto que eu parei aqui, o desenho pode marcar. Você consegue trabalhar bem essa diluição se o seu papel estiver úmido. Ó, como eu disse, ó, eu não quero tirar muito mais pigmento dessa área. Então, eu vou deixar a tinta onde eu quero que fique mais escuro, porque aqui a gente já tá na nossa segunda camada. Bom, eu vou colocar um pouco mais de verde aqui, ó, nessa área onde deu uma manchadinha. Você pode também, ó, porque nessa parte do trabalho, o fundo já feito, já diluído, já aguado, no caso, ele fica um pouco, como é que eu vou te dizer, mais homogêneo. E quando você passa o lápis aqui, você tem um efeito bacana até. Então, se você não quiser, por exemplo, diluir essa última parte, se você quiser vir no desenho fazendo todo o contorno, sem fazer a diluição do pigmento, você também pode, tá? É que eu prefiro fazer essa diluição porque eu também corro menos risco de estragar meu desenho depois, porque uma vez que você não ativou essa tinta e você der alguma bobeira, ela pode ser diluída ou pode manchar se tiver contato com umidade ou coisa do tipo. E uma vez que tá tudo aqui diluído, o desenho não tem mais esse risco de manchar. Então, vamos lá. O entorno. E a gente já vem aqui. Como eu tenho essa parte aqui que eu errei, no caso, que eu não dei conta, aqui eu só vou trabalhar nas batidinhas. E vou deixar o pigmento nessa área. Só depositei. Tá? Então, você consegue diluir o pigmento assim também. Percebe que não precisa ficar esfregando. E aqui, o fato de ter já ter as camadas embaixo já te favorece, tá? Então, os lugares onde você perceber que ficou marcado com lápis, você pode vir, que é o caso aqui que nossa primeira camada ficou, a gente deu a segunda, mas eu tirei mais pigmento daqui, não precisa, né, no caso. Eu vou fazer aqui, ó, um exemplo. Eu venho
dando batidas nessa. Ó. Só levo até lá, volto um pouquinho, tiro os excessos de água da borda pra gente fazer a finalização e a camada se encontrar com a outra, como se você tivesse feito a camada inteira sem dividir, no caso, né? E aí não ficam aquelas repartições. Agora eu vou fazer aqui, ó, vou virar aqui o desenho, não sei se tá dando pra ver direito. Vou fazer um ponto aqui no meio, onde eu quero, ó, eu quero deixar mais uma mancha aqui. Eu vou fazer o contorno do desenho e aí eu venho trabalhando nele. Eu diluo o pigmento, mantendo mais o pigmento aqui no lugar. E aí eu crio uma mancha mais no meio. Essa daqui ficou bem clarinha, porque eu fiz bem ralinho. Mas vocês podem fazer com os dois tons, pode fazer depositar um pouco mais de pigmento. Então, todas essas dificuldades que a gente enfrenta, né, com o papel inadequado, por assim dizer, a gente não enfrenta quando você trabalha com papel de gramatura maior. Porque você não tem as ondulações da folha e você pode tentar ao máximo extrair esse pigmento, né? E sem danificar esse papel, sem machucar o papel. É importante lembrar que, independente, mesmo que seu papel tenha uma gramatura mais alta, mas ele não tenha uma superfície muito lisa, você também vai ter o seu desenho um pouco mais marcado, que foi o exemplo que eu dei no nosso primeiro vídeo, né? Aqui no primeiro vídeo, que você precisa trabalhar com papéis de textura mais lisa. Eu tenho um exemplo aqui, ó. Vou mostrar, eu até postei no Instagram. É o mesmo papel, tá? E eu usei a frente dele para poder fazer a pintura. E você não consegue diluir, você tem a vantagem de você poder trabalhar muito ali o pincel, de você fazer os movimentos e tudo, só que você não consegue uma extração tão boa, né, do pigmento. Você vai conseguir aqui, tanto que não ficou marcado, ó, não tenho marca de lápis nem nada. Então, a vantagem é você conseguir encharcar esse papel aqui é 50% algodão, você encharca esse papel e você consegue deixar, trabalhar melhor essa coisa do degradê. Mas, em contrapartida, você tem aí um papel que pode ficar mais pigmento, tipo, você não consegue extrair tanto pigmento de determinadas áreas. E aqui eu fiz a parte de trás, na parte de trás. Aqui eu consigo extrair melhor o pigmento, eu consigo levar ele para outras áreas com um pouco mais de facilidade e o desenho acaba ficando mais homogêneo. Essa parte de trás dele não é totalmente lisa, ela tem uma textura, mas já dá uma diferença, né? Você percebe uma certa diferença. Então, quanto mais liso, vou dar uma outra dica também. Tem um bloco de 300 da Canson para aquarela, que é o mais em conta. Ele tem essa texturinha aqui, eu não sei se dá pra ver, ele tem essa textura. Isso não ajuda muito quando a gente trabalha com lápis, porque ele marca essas veladuras do papel, ela acaba atrapalhando. E eu usei, por exemplo, para fazer esse desenho aqui, eu fiz na parte de trás do papel. Então, se você tem esse papel em casa, você pode usar o verso dele, que vai atender super bem, tá? Ele continua tendo a textura, mas ele ainda assim facilita na soltura do pigmento. Então, aqui eu tenho mais um desenho feito no verso do papel de algodão.
A parte dele mais rugosa é essa aqui. Aqui é a parte de trás. Eu consigo soltar melhor o pigmento. E uma coisa que vocês podem fazer também, para dar um pouco mais de profundidade, é utilizar um lápis preto mais próximo da borda. Então, por exemplo, nesses pontos onde a gente tem mais sombra, vocês podem colocar um pouco mais de pigmento preto, não precisa espalhar tanto, sabe? É só mais próximo do contorno. Daí você vem pigmentando. Daí aqui no caso, você não precisa trazer o pigmento pra cá, nem nada, nem molhar tanto a borda. Você vem fazendo o contorno com o pincel mais deitado. Tá vendo? Então, aqui, nessa parte aqui, você não traz pigmento, você só vai ativar esse tom pra ele ficar um pouco mais escuro que nas outras áreas. E aí, você acaba obtendo um pouco mais de profundidade. Bom, gente, é isso. Eu acho que eu consegui mostrar um pouco do processo. Então, vale ressaltar aqui que você... Ah, detalhe, eu trabalhei com papel solto, mas o ideal é que você trabalhe com papel preso. Isso também vai facilitar nessas ondulações, tá? A gente precisa trabalhar por etapa. Quando o papel não é adequado, você pode usar 2, 3 cores para fazer esse fundo, para você conseguir o resultado, a cor, para você chegar na cor desejada de fundo mais rápido, sem judiar tanto do papel, tá? Num papel de gramatura maior, você não precisa ter essa preocupação, você pode fazer várias camadas até você chegar no resultado que você quer. Sempre trabalhar com o desenho já seco, ou fazer antes, né, no caso o fundo, ou depois, não tem problema nenhum, ou fazer parte do desenho, a primeira camada do desenho, como é o caso aqui, que eu fiz só essa primeira camada, e aí você vem trabalhando esse fundo. Bom, é isso, gente, espero que tenham gostado. Curta, compartilhe, se inscreve aqui no canal e nos vemos no próximo vídeo.